A verdade sobre a Unilever, o conglomerado invisível que comanda sua rotina. Hoje, sem perceber, quase todo mundo coloca alguma coisa na pele ou no estômago que passou, em algum momento, por uma das engrenagens da Unilever. E não é força de expressão. A ideia central é simples e assustadora ao mesmo tempo, porque quando você soma desodorante, sabonete, shampoo, creme, chá, sorvete, temperos, produtos de limpeza e tudo aquilo que vive nas prateleiras do cotidiano, você chega num número que parece ficção. 3,4 bilhões de pessoas consumindo algo ligado à Unilever todos os dias. Quase metade do planeta repetindo o mesmo ritual diário. Como se essa empresa tivesse se tornado uma camada invisível entre o ser humano e a vida moderna. E o mais curioso é que mesmo sendo um dos conglomerados mais poderosos do mundo, a maioria das pessoas não sabe absolutamente nada sobre ela. Não sabe como nasceu, não sabe como cresceu, não sabe por que está em todo lugar. E principalmente, não sabe por que essa empresa sempre parece preferir o silêncio. Como se o verdadeiro poder não fosse gritar, mas permanecer fora do radar enquanto controla o que todo mundo compra. E aqui está o ponto que muda o jogo. A história da Unilever não começa com uma família humilde num galpão pequeno tentando sobreviver. A Unilever começa com uma aliança. Uma união de famílias ricas e influentes. Famílias que já entendiam de comércio, de matéria-prima, de rotas internacionais e de domínio de mercado antes mesmo de existir a linguagem moderna do marketing. E que tinham um instinto comum. Ficar grandes sem virar o centro da conversa. Porque quando você é o dono da rotina de bilhões, ser desconhecido não é acidente, é estratégia. Se esse tipo de história corporativa é o que você curte, de bastidor, poder e estratégia empresarial, então já faz o movimento agora e deixa o like e se inscreve no Cadeira do CEO, porque o que você vai ouvir aqui não é sobre uma marca, é sobre como se constrói um império que se esconde dentro da sua casa. No fim do século XIX, na Holanda, existia uma família envolvida no comércio de manteiga. Eles exportavam manteiga holandesa para a Inglaterra, onde o produto tinha alta demanda. E isso já era um negócio enorme, porque naquele tempo, alimento não era só alimento, era status, era energia, era sobrevivência, era poder de compra. Só que esse mercado tinha um problema óbvio, a manteiga era cara. E quando algo é caro, sempre aparece alguém tentando criar uma alternativa que pareça a mesma coisa, custe menos e conquiste o povo. Foi aí que essa família encontrou um produto que parecia perfeito para dominar a Inglaterra, a margarina. A lógica era brutalmente eficiente. A margarina era mais barata, cerca de 30% mais acessível, e ainda era feita com gordura animal, o que ajudava a manter a aparência, textura e a sensação de familiaridade. Parecia manteiga, tinha gosto de manteiga, ocupava o mesmo lugar mental da manteiga, só que custava menos. O tipo de invenção que não precisa ser revolucionária para destruir um mercado. Precisa apenas ser boa o suficiente, barata o suficiente e distribuída do jeito certo. A família percebeu rápido que não tinha tropeçado num produto qualquer. Eles tinham tropeçado numa arma comercial. Começaram a empurrar essa novidade com força, e o dinheiro começou a entrar. Só que como sempre acontece quando o cheiro de lucro fica forte demais, outra família holandesa do mesmo setor descobriu a margarina também e começou a produzir sua própria versão. E assim nasceu uma guerra de margarina, com os dois lados tentando esmagar o outro na Inglaterra, reduzindo preços, brigando por espaço, brigando por contratos, brigando pelo controle do hábito diário. E aqui vem a virada que explica o DNA da Unilever. Em vez de lutarem até o osso, os dois lados perceberam que estavam cometendo o erro clássico. Estavam brigando por migalhas quando poderiam dominar a mesa inteira. Separados, eles se enfraqueciam e derrubavam os próprios preços. Juntos, poderiam virar um monopólio prático. Eles deram as mãos e criaram uma união da margarina. Um pacto de poder disfarçado de organização. E a partir dali, assim como a manteiga antes, a margarina começou a render uma fortuna na Inglaterra. Enquanto isso, em outra parte da Europa, no norte da Inglaterra, uma história parecida estava acontecendo. Só que em outra categoria, sabão. Dois irmãos, os Lever Brothers, William e James, estavam prestes a transformar uma barra comum em um império. Naquela época, sabão era sabão. Sem glamour, sem personalidade, sem promessa, sem desejo. E a matéria-prima seguia a lógica da manteiga. Muita coisa vinha de gorduras animais, como o sebo, o que custava caro. Só que os Lever fizeram algo que, no papel, parece simples, mas na prática muda tudo. Eles começaram a cortar custo usando óleos mais baratos, vindos de regiões controladas pela estrutura colonial britânica. De repente, o sabão deles podia ser produzido em escala maior, vendido por um preço mais competitivo e distribuído com agressividade. E desse movimento nasceu um nome que se tornaria símbolo de uma nova era, Sunlight Soap. Só que o verdadeiro segredo não estava só na fórmula, estava na mente das pessoas. Antes, sabão era um item neutro, uma barra sem identidade numa prateleira. Não existia uma razão emocional para escolher um sabão específico. Os Lever entenderam uma verdade que hoje parece óbvia, mas naquela época era genial. Se o produto é parecido, vence quem controla a lembrança. Eles transformaram o sabão em marca. Criaram um universo reconhecível. Espalharam cartazes, personagens, imagens, materiais promocionais, colecionáveis, tudo que plantasse o nome na cabeça do consumidor. Eles não esperavam o cliente precisar de sabão para então decidir. Eles condicionavam o consumidor antes da necessidade aparecer. Quando a necessidade aparecia, o cérebro já tinha uma resposta pronta. Sunlight. E funcionou com uma força absurda. A produção chegou a 450 toneladas por semana. Uma escala tão grande que a empresa não precisou se adaptar a uma cidade. Ela criou a própria cidade. Construíram moradia, lojas, lazer, tudo para manter trabalhadores próximos e a máquina de sabão girando. Era poder industrial com controle social. Era escala com disciplina. Era o tipo de estrutura que vira modelo, mas também vira aviso. E quando você chega nesse ponto, você não pensa mais em produto, você pensa em domínio. Os Lever expandiram, abriram novas linhas, lançaram novas marcas, buscaram matéria-prima mais barata, criaram plantios, verticalizaram. Do outro lado, as famílias da margarina faziam o mesmo. E quando a Primeira Guerra se aproximou, uma coisa ficou ainda mais clara. Sabão e margarina não eram apenas produtos, eram itens estratégicos de época, essenciais na rotina e relevantes em tempos de escassez. Só que guerra também cria falta de matéria-prima.
Gorduras animais ficaram mais escassas, e o que antes era natural e tradicional passou a ser substituído por óleos vegetais industriais, porque o objetivo não era a pureza, era a continuidade de produção. O consumidor queria o produto. A indústria entregava o que fosse possível para manter o fluxo. Por volta de 1917, os Lever entenderam que, se queriam mais poder, não bastava vender bem, precisavam comprar o mercado. Começaram a adquirir outras empresas e marcas, absorvendo concorrentes, ampliando o portfólio, construindo o que hoje seria chamado de conglomerado. E aí vem um detalhe que explica como certos impérios se tornam inevitáveis. Eles não cresciam apenas por inovação. Cresciam por aquisições, cresciam por ocupação, cresciam por controle de prateleira. E quando a base de higiene parecia dominada, eles decidiram avançar para a comida, comprando empresas e expandindo para categorias em que o consumo é repetitivo e cotidiano. Isso não é só diversificação, é blindagem. É construir várias pernas para que, se uma tropeçar, as outras sustentem. Na década de 1920, o choque entre esses dois mundos ficou inevitável. Mesmo vendendo coisas diferentes, margarina e sabão dependiam dos mesmos ingredientes base, gorduras e óleos. Quando a matéria-prima apertava, eles competiam entre si. E competir por matéria-prima, quando você já é grande demais, é brincar de perder dinheiro. Foi a mesma lógica da guerra da margarina, só que agora com muito mais escala. Eles perceberam que a melhor forma de parar de brigar era parar de ser dois. Então, em 1930, os Lever se fundiram com a União da Margarina. E desse casamento de poder, nasceu a Unilever, uma das primeiras grandes estruturas modernas de bens de consumo. Uma máquina criada para dominar o cotidiano de pessoas comuns com a frieza de uma estratégia de guerra. Daí em diante, o crescimento vira uma sequência de ocupações. A empresa avança, compra, incorpora, lança, absorve, entra em novos segmentos, amplia presença em higiene e cuidados pessoais, empurra marcas, cria campanhas, consolida portfólio. Ao longo das décadas, o conglomerado se expande com um padrão constante. Comprar uma categoria, dominar a percepção e transformar hábito em receita recorrente. Dove, Axe, Lipton, marcas que parecem independentes, mas que na prática orbitam a mesma estrutura. E é aqui que o roteiro muda de tom. Porque até agora isso pode soar como uma história clássica de uma empresa genial que cresceu com marketing e escala. Só que a pergunta que fica é outra. O que acontece quando uma empresa é grande demais para falhar, grande demais para ser confrontada, grande demais para ser conhecida, mas pequena o suficiente para se esconder atrás de dezenas de marcas diferentes? A partir desse ponto, a narrativa se desloca para o lado que normalmente não aparece no comercial perfeito. Porque existem relatos e acusações públicas, disputas judiciais e investigações jornalísticas envolvendo operações da Unilever em diferentes lugares. E o que chama a atenção não é apenas o evento em si, mas a forma como um conglomerado responde quando a crise não está na publicidade, está na vida real. Em 2007, no Quênia, houve violência grave associada ao contexto de instabilidade política após eleições, e plantações e comunidades foram afetadas. Trabalhadores e famílias passaram por experiências traumáticas, e surgiram alegações de que a empresa não teria oferecido a proteção adequada, além de disputas posteriores sobre responsabilidade, jurisdição e indenização. Esse tipo de episódio não é só tragédia social, é risco reputacional em estado bruto, porque quando uma marca vende cuidado e confiança para bilhões, qualquer falha percebida em proteger pessoas vira um buraco moral impossível de tapar com propaganda. E aqui está o ponto que faz essa história importar. Empresas gigantes não são julgadas apenas pelo que vendem, são julgadas pelo que toleram quando ninguém está olhando. Se você chegou até aqui, faz sentido você marcar presença agora, porque o clímax dessa história é exatamente sobre o preço escondido de um império. Então deixa o like e se inscreve no Cadeira do CEO, porque é assim que você aprende a enxergar o mundo corporativo sem filtros, não pelo brilho da marca, mas pelo comportamento na crise. Outro capítulo envolve uma fábrica na Índia ligada à produção de termômetros, em que o uso de mercúrio se tornou centro de preocupação. Mercúrio é um elemento reconhecido há muito tempo como perigoso quando há exposição inadequada, e o debate público nesse caso inclui alegações de contaminação, impactos em trabalhadores, fechamento de operações e discussões de reparação e acordos. O que transforma esse tipo de caso em símbolo não é apenas a química, é a lógica empresarial por trás. Produzir onde é mais barato, operar onde a fiscalização é mais frágil, lucrar onde o risco é terceirizado para quem tem menos voz. E quando o dano aparece, tentar reduzir tudo a um custo jurídico, como se a vida humana fosse uma linha de despesa a ser negociada. Mesmo quando existe acordo ou compensação, o ponto moral permanece, porque dinheiro não devolve saúde, não devolve tempo, não devolve dignidade. E aí a narrativa empilha outro elemento. Questões sobre ingredientes, recalls e segurança de produto. Menciona descobertas e preocupações sobre substâncias em aerossóis e produtos de uso diário, citando recalls e compostos associados a risco. Aqui existe um cuidado essencial para qualquer canal sério. Uma coisa é dizer que houve recall. Isso é fato quando documentado. Outra coisa é transformar isso em certeza absoluta sobre consequências individuais. O público não precisa de exagero para sentir impacto, precisa de clareza. Se um conglomerado coloca bilhões de unidades no mundo, qualquer falha de controle vira um problema de escala, não porque todo mundo vai sofrer o pior desfecho, mas porque o volume torna o risco coletivo relevante. E é exatamente esse o ponto que prende. A Unilever não domina apenas prateleiras, ela domina a frequência, ela domina a repetição, ela domina a rotina. E rotina é o lugar mais perigoso para um erro existir, porque rotina é onde ninguém pensa, só repete. A partir disso, o texto faz uma conexão direta entre o crescimento de conglomerados e problemas modernos de saúde e pele, como se o aumento de produtos industrializados coincidisse com o aumento de certas condições. Ainda assim, existe uma pergunta legítima por trás do choque. O que acontece com uma sociedade quando o cuidado pessoal vira indústria de massa? Quando cada necessidade humana vira categoria? Quando cada insegurança vira produto? Quando cada promessa vira campanha? Você não precisa afirmar uma causalidade absoluta para perceber o incentivo. Se o lucro cresce quando a pessoa sente que falta algo nela, então o mercado vai vender falta, vai vender insuficiência, vai vender ansiedade em forma de solução.
E isso não é exclusivo da Unilever. É uma lógica de bens de consumo. Mas a Unilever é um símbolo poderoso dessa lógica justamente por estar em todos os lugares e ser desconhecida. E é por isso que a frase mais importante dessa história talvez seja a mais simples. A Unilever não virou império por fazer o melhor produto. Ela virou império por dominar a distribuição, o posicionamento, a marca e o hábito. Ela entendeu cedo que quando você controla o que o consumidor lembra, você controla o que ele compra. Quando você controla a prateleira, você controla a escolha. Quando você controla dezenas de marcas ao mesmo tempo, você controla até a sensação de variedade. E quando você domina o cotidiano de bilhões, você se torna difícil de evitar e fácil de esquecer. O que é a combinação perfeita para um conglomerado. Presença total com invisibilidade estratégica. No fim, o que fica não é uma ordem para odiar uma empresa, nem um convite para pânico, mas uma lente. A lente do cadeira do CEO. Olhar para um império e perguntar: qual foi o mecanismo que construiu isso? E qual é o custo real de manter isso funcionando? A Unilever nasceu de uma aliança de poder. Cresceu com marketing, consolidou com aquisições, dominou com escala e atravessou crises tentando proteger o próprio centro de gravidade, a marca e o caixa. E agora a pergunta vai para você. Quando uma empresa se torna grande o suficiente para estar no seu banho, na sua cozinha e na sua casa, o que deveria ser exigido dela? Transparência total? Responsabilidade local? Ou apenas preço baixo e conveniência? Se essa história te fez enxergar o mundo de um jeito mais frio e mais lúcido, deixa o like e se inscreve no Cadeira do CEO. Porque aqui toda semana a gente desmonta uma estrutura de poder diferente. E quanto mais você entende os bastidores, menos você vira refém do que tentam vender para você como inevitável.